Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos, saudações a todos vocês, graça e paz. Nós estaremos dando início agora a mais um encontro virtual para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, que já está conosco aqui, a, com sua Bíblia em mãos, né, procurar um lugar, se sentar. Nós teremos aí, durante essa uma hora, uma oportunidade riquíssima para que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer melhor a Sagrada Escritura. E nessa noite, meus irmãos, eu quero começar com vocês fazendo a leitura, nossa leitura devocional para esse momento, leitura devocional no Salmo 124. Então você que está com a sua Bíblia em mãos, Salmo 124, por favor. Nós vamos fazer a leitura deste salmo. Você pode estar enviando também, compartilhando com alguém, um amigo, um irmão, compartilhando a nossa live, para que essa pessoa possa também ser edificada pela palavra de Deus nessa noite, com você também, conjuntamente com você e comigo. Deixe-me localizar aqui apenas para que nós, caso alguém nos dirija alguma pergunta, a gente possa estar tendo acesso a essas perguntas e poder estar sim respondendo. Lembrando que é um estudo bíblico e, como é natural e prático dos nossos estudos, nós temos a liberdade de fazer perguntas. Então, os irmãos podem estar dirigindo perguntas aqui e nós vamos estar tentando responder essas perguntas. Salmo 124 diz assim a palavra de Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Digo, sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra, queridos irmãos. Que bênção. Assim, nós vamos estar orando. Quero convidar você para que vamos estar orando nessa noite, pedindo ao Senhor sua bênção, a sua graça. Nossos irmãos estão aqui nos cumprimentando, né? Pela live aqui. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vamos à presença do Senhor nosso Deus em oração nesse momento. Convido você que está aí do outro lado, fechar os seus olhos, que você pode fazer isso agora. E vamos à presença de Deus. Pai soberano, Pai cheio de graça e de bondade, nosso Deus generoso, Deus amoroso, Tu, Senhor soberano, que tens o controle de tudo em tuas onipotentes mãos. Tu que com uma única palavra pode fazer a terra dissolver. Tu, Senhor, que com apenas um sopro pode fazer os montes caírem completamente. Tu, ó Deus, que é digno, merecedor de honra e de glória, de receber o louvor, a adoração. A Ti, Senhor, nessa noite uma vez mais, nós tributamos a nossa gratidão, o louvor,
reconhecendo, Senhor nosso Deus, a nossa completa, total dependência do Senhor. Precisamos do Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E aqui, Senhor, como muitas vezes temos feito, uma vez mais nós retornamos para dizer: concede-nos o teu favor, a misericórdia, o perdão dos pecados, a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos ser enriquecidos por meio do conhecimento da tua palavra bendita, gloriosa, porque a tua lei, Senhor, é perfeita e ela restaura a alma. Faze, Senhor, com que o nosso coração nessa noite transborde de alegria, de contentamento em Ti, pela maravilha da contemplação da Tua lei. Guia os nossos pés, ó Senhor, pelo caminho reto, pelas sendas da justiça, pelas veredas da verdade, e não permita o Senhor que nenhum de nós, Senhor Deus, se desvie do caminho, perca de vista o alvo, tire os olhos da cruz, mas faz, Senhor, com que os nossos pés andem altaneiramente, estejam firmados na rocha da tua palavra. Que todos os dias nós possamos nos alegrar, Senhor, meditar na tua lei. Por isso, Senhor Deus, vem ao nosso encontro. Vem ao encontro, Senhor, daqueles que estão padecendo necessidades, nossos irmãos que estão enfermos. Nós oramos pela nossa irmã Ângela, oramos por todos os irmãos que se acham, ó Deus, acamados ou passando por um processo de recuperação de sua saúde. Oramos, Senhor Deus, para que tu os restabeleça plenamente, que tu lhes dê graça. Ó Deus, tem misericórdia dos teus filhos. Oramos, Pai, pelo nosso país, para que tu nos livre, Senhor, nos livre desta pandemia. Que o Senhor guarde os nossos parentes, os nossos amigos, que nós possamos atravessar estes dias difíceis, trabalhosos, com saúde, com fé. Ó Deus eterno, te bendizemos, porque no teu amor temos encontrado o alento da nossa alma, o refrigério do nosso coração. Senhor, fala conosco nesta noite. Dá-nos entendimento na tua palavra. Dá-nos a contemplar, Senhor, as grandezas do teu ser revelados na Escritura. Em nome do Senhor Jesus. Que tu leves aquele que está aflito o consolo. Tu leves aquele que está fraco o ânimo. Que o Senhor leve aquele que se sente abatido o vigor. Renova as nossas forças. Renova o nosso ânimo. Renova a nossa alegria. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos voltar estudando sobre o conhecimento de Deus. Nós estamos usando nesse processo, fazendo uma leitura corrida das Institutas da religião cristã. Você pode ter esse texto em físico, né? Ou, quem sabe, de forma digital com você. E nós estamos fazendo uma leitura desde o capítulo 1 das Institutas. E nós vamos, hoje, continuar esta leitura. E à medida que nós vamos lendo esse manual de teologia, esse manual de doutrina, esse manual para a vida cristã, nós vamos, obviamente, tendo como guia supremo, porque nada, nenhuma obra produzida por nenhum dos mais santos homens que houveram na terra pode ser comparada à palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, meus irmãos. Ela é, por excelência, a regra suprema. Tudo mais, por melhor que seja, por mais qualidade que possa possuir, está abaixo da palavra de Deus. Deriva a autoridade da palavra. Ela é a fonte. A Escritura Sagrada é a fonte de poder, de autoridade da igreja. Nós não aceitamos a fonte das tradições humanas como autoridade para a igreja, como normativa para a igreja. Nós não reconhecemos o magistério da igreja como fonte de autoridade para a fé da igreja,
mas reconhecemos apenas, e esta é uma herança da reforma, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, como regra, como fonte de autoridade para a vida, para a fé, para a prática dos cristãos, apenas a Bíblia. À medida que nós vamos estudando o texto das institutas da religião, nós vamos colocando vocês em contato histórico com os nossos irmãos do passado. Esse é um documento, como eu disse, é um manual de doutrinação da igreja, contém a teologia, doutrina reformada, é uma das obras mais significativas desde a Reforma Protestante, e essa obra também nos pertence como cristãos de tradição reformada, e seria tão bom que mesmo aqueles que não são cristãos de tradição reformada pudessem, ao menos uma vez na vida, pôr os olhos e ler este documento. Este documento ele nos ajudará a entender o ensino da palavra de Deus. Portanto, nós estamos hoje começando no parágrafo 12, né, no artigo 12. Eu estou usando essa edição que é para estudos, essa edição. Existem mais algumas edições desse mesmo texto traduzidos, mas estou usando esse texto. É um texto muito acessível, é um texto de leitura fácil e pode nos dar uma compreensão muito clara do pensamento reformado, especialmente de nosso irmão João Calvino. Portanto, agora nós vamos pensar sobre o poder de Deus que se manifesta na sua justiça. Semelhantemente, meus irmãos, na segunda classe das obras de Deus, a saber, né, as que são realizadas fora do curso comum da natureza. Ou seja, nós temos as obras de Deus realizadas de forma ordinária na natureza. Nós vimos isso no encontro passado, quando a criação, a obra de Deus, revela a glória de Deus, revela a majestade de Deus. Portanto, agora nós precisamos perceber, colocar os nossos olhos, entender que Deus também realiza outras obras, não pensando agora nas feituras de suas mãos, na criação que está diante dos nossos olhos, ao nosso redor e também acima da nossa cabeça, mas pensando naquelas obras que estão fora do curso comum da natureza. Em outras palavras, nós estamos dizendo que essas obras mostram sinais manifestos do poder de Deus também. A criação revela o poder de Deus. E também as obras que não fazem parte do curso natural da natureza também revelam o poder de Deus. Portanto, quanto a este aspecto, nós destacamos aqui o governo. Quanto ao governo exercido sobre o gênero humano, o governo não humano, mas o governo de Deus sobre a raça humana. A palavra de Deus, em vários salmos, diz: reina o Senhor, trema toda a terra. Não poucas vezes a Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela enfatiza de forma muito precisa que Deus exerce domínio sobre o reino dos homens, que ele exerce domínio sobre o governo humano. Os homens governam homens, mas Deus governa sobre aqueles que governam na terra. Um dos textos, talvez, que nós poderíamos citar aqui nesta noite, que destacam com muita precisão, de forma muito precisa, como Deus exerce esse governo sobre o gênero humano, está no livro do profeta Daniel. Você pode, posteriormente, fazer a leitura do livro do profeta Daniel, mas
Especificamente, entre os capítulos 1 e 7 do livro do profeta Daniel, de 1 até 6, nós vamos encontrar ali uma narrativa histórica de eventos que sucederam, né, num período em que o povo de Judá foi levado cativo de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia. E nós vemos ali, por exemplo, quando Deus dá graça a Daniel e seus amigos diante daquele que era o servo real, né, Aspenaz, para que eles não se contaminassem com as comidas impróprias para o judeu comer. E eles comessem apenas legumes e bebessem água fresca. E Deus deu graça àqueles servos dele diante do servo do rei Nabucodonosor. Mais à frente, nós vemos como Deus revela o que faria com o próprio Nabucodonosor e de forma muito especial, quando o Senhor tirou de Nabucodonosor o seu reino, quando ele perdeu completamente a noção da razão, o juízo, e o texto diz que ele se viu como um animal, e passados 7 tempos, para muitos especialistas, passados 7 anos, então, o juízo lhe voltou, e o próprio Nabucodonosor, ele declara que só o Deus dos céus merece ser reconhecido como grande soberano, porque ele é aquele que dá o reino aos homens, que tira o reino da mão dos homens, ele é o Deus que abate reis, que levanta reis. Então, nós não temos qualquer sombra de dúvida quanto ao governo de Deus sobre o gênero humano. Ele administra de tal maneira que a sua providência, muitas vezes nós já falamos sobre o que é a providência de Deus. A providência de Deus não é meramente aquele suprimento que Deus faz de necessidades nossas mais urgentes. Então, de repente, se está me faltando o alimento e por uma obra maravilhosa o alimento me vem à dispensa, nós dizemos a providência de Deus atuou em nosso benefício. Mas é importante a gente pontuar aqui, meus irmãos, que a providência de Deus não é meramente o suprimento de alguma necessidade urgente que nós possamos estar vivendo. A providência de Deus é uma ação de Deus, é um trabalho de Deus no mundo que ele criou, que está atuando, está sendo feita desde que ele descansou da obra da criação. Quando lá no texto de Gênesis, capítulo, lemos nos primeiros versículos do capítulo 2, que tendo acabado o Senhor a criação dos céus e da terra, ele descansou no 7º dia. Nós devemos entender que ele descansou, ele finalizou, ele terminou, concluiu a obra da criação. Mas isto não significa dizer que Deus não está atuando, que ele não trabalha, que ele não está fazendo alguma outra obra. Pelo contrário, concluindo a obra da criação, ele continua trabalhando pela obra da providência. De tal maneira que a providência de Deus pode ser, meus irmãos, ilustrada na forma de uma mão invisível. Essa mão invisível de Deus é a sua providência. Ela guia esse mundo, ela sustenta esse mundo, ela conduz a história na direção que ele deseja para o cumprimento dos seus planos, para o cumprimento do seu projeto, para o cumprimento dos seus decretos. Assim ele atua, de tal maneira que ele administra a sua providência sobre o mundo dos homens. Embora para com todos se mostre geralmente benigno, então Deus normalmente, geralmente, se mostra benigno e se mostra generoso, de 1000 maneiras para com os homens. Neste sentido, nós falamos
indistintamente. Deus, sem fazer, em linhas gerais, claro, né? Ele manifesta sua bondade e generosidade a todos os homens, sejam eles tementes a Deus ou não. Ele dá igualmente o sol, ele dá igualmente a chuva, ele não faz com que apenas a horta do temente, do homem que teme a Deus, produza, mas Deus também permite que a horta do homem que o nega, que o rejeita, que o ignora, também produza. E esses são apenas alguns exemplos de como a bondade e a generosidade de Deus pode, meus irmãos, ser percebida, pode e deve ser percebida de forma muito clara por meio das coisas que nós podemos contemplar. Todavia, todavia, em seu governo, demonstra diariamente a sua justiça para com os bons, né? Então, ele demonstra sua justiça para com os bons e para com os maus. Então, veja, ele demonstra sua justiça para com os homens que praticam bem, ou que procuram fazer o que é bom, o que é correto, mas também para com os maus. Ele também manifesta o seu severo juízo. Os castigos, os castigos, por assim dizer, às vezes nós temos dificuldades, não é? Nós vivemos numa época em que o politicamente correto tem tentado é, mudar muito daquilo que durante um tempo foi muito natural ser pronunciado. Mas, e aí, destacando esse ponto, para algumas pessoas, usar a palavra castigo em relação a Deus, ou Deus castigando homens, parece uma coisa assim, inaceitável, indevida. Este é reflexo do tal politicamente correto. Mas a verdade é que o castigo de Deus sobre o qual nós tratamos aqui, ele é, em outras palavras, aquela disciplina de Deus ou a maneira como Deus pune, é a punição temporal de Deus para com os pecadores. Então, os juízos, digo, os castigos, por Deus impostos sobre os maus, sobre os homens perversos, né? E quando ele impõe esses castigos, o que que ele está promovendo? A vindicação da sua justiça. O que que é isso? O que que é vindicação da justiça divina? É a reparação, é uma satisfação. A justiça divina clama contra o pecado, contra os pecadores. Quando Deus traz um castigo, ele está vindicando, ele está promovendo uma satisfação momentânea, temporária da justiça. Então, quando Deus age assim, estes homens maus não ficam escondidos e eles não continuam desconhecidos. Mas também, sem nenhuma dúvida, Deus age como protetor e defensor da inocência. Inocência aqui não interprete como a ausência de pecado, não é este o sentido. Inocência aqui é melhor compreendido ou corretamente compreendido como sendo aquele em quem habita temor, aquele em quem habita o temor. E Deus, para com aqueles que têm temor para com Ele, Ele muitas vezes faz com que a sua vida prospere, concedendo bênçãos, socorrendo-os em suas necessidades. Jesus nos ensina, por exemplo, Ele ensinou aos discípulos e ensina a nós a levarmos a Deus as nossas necessidades em oração, colocarmos diante de Deus
as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas necessidades, ao ponto de que ele disse certa feita de que vós, homens, sendo maus, sabeis dar a vossos filhos o que é bom, isto é, quando eles lhes pedem pão, vocês não dão a eles pedra, e nem quando eles pedem peixe, vocês dão a eles cobra. Pelo contrário, vocês dão coisas boas, mesmo sendo maus, mesmo vocês sendo pecadores. E Jesus usa esse paralelo para mostrar que Deus, como um pai generoso, bondoso, ele está disposto a ouvir de seus filhos as suas necessidades e ele está disposto também a socorrer, a atender, a livrar, a suprir, a trazer a resposta e a bênção que eles precisam. Claro, abra-se um parêntese importante. Ele nem sempre vai nos atender como nós desejamos, meus irmãos. Ele nem sempre vai nos livrar. Estando doentes, à beira da morte, podemos clamar a Ele por livramento, para que Ele nos livre da morte, nos sare, e Ele pode fazer isso, Ele tem feito isso com muitos, mas Ele nem sempre fará isso com todos. Agora, recentemente, nós saímos de um processo de orações contínuas de clamor a Deus pela vida de um amado servo de Deus, reverendo Luiz Ricardo, um servo muito especial. Mas o Senhor não quis nos atender e livrar o seu servo da morte. Agradável é ao Senhor a morte dos seus santos. Mas o fato de que nós sabemos de que Deus não vai sempre nos atender, não deve ser um desestímulo à nossa confiança de que Ele pode nos atender. Afinal, nós não sabemos qual é a vontade de Deus especificamente para as questões específicas da nossa vida. Uma vez que nós não sabemos, o que nos resta? Orar, pedir a Ele, colocar diante dele aquelas nossas necessidades, queridos irmãos. Mas queremos fazer um destaque aqui importante, uma vez que nós estamos falando de como Deus manifesta o seu poder sobre os homens, ele governa sobre o gênero humano, ele atua no mundo pela sua providência, guiando, sustentando, ele manifesta sua bondade e generosidade de forma ampla, de forma geral, sem que ele faça acepção de pessoas. Com esse respeito, eu queria que você observasse, por gentileza, o Salmo, o que diz a palavra de Deus, Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Vejam só o que diz o texto sagrado. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos. Todos, sejam eles tementes ou não, crentes ou incrédulos. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Isto é o que nós chamamos, em outras palavras, de graça comum de Deus. Essa graça comum de Deus é aquele favor, ou são os favores, as benesses, os atos de generosidade e bondade divina que Deus estende sobre todos os homens na terra, mesmo que eles não reconheçam que esses atos procedem de Deus. Mesmo assim, Deus faz isso, queridos irmãos. Veja como o nosso Deus é um Deus de misericórdia infinita. Portanto, abrindo aqui o parênteses, o fato de Deus permitir que os ímpios e os malfeitores vivam por algum tempo na impunidade, né? Esse ponto é interessante para nós, merece alguma reflexão. Nós vivemos num mundo de tantas maldades, de tanta criminalidade, no mundo de tantas injustiças, no mundo de tanta discriminação, tantos crimes.
coisas que nos deixam aterrados, boquiabertos, com a capacidade do gênero humano de praticar maldade contra o seu semelhante. Cada vez, meus irmãos, que nós assistimos à maldade nesse mundo, nosso coração precisa desejar deixar esse mundo. Precisa desejar, né? Não apenas deixar o mundo na ideia de o céu é maravilhoso, vamos para o céu um dia e não veremos nada disso mais. Não, mas algo mais que isso, algo maior que isso. Quando vemos esse mundo e toda a sua maldade praticada pelos homens, né, nós devemos desejar que aquele tempo, meus irmãos, prometido, em que o novo céu e a nova terra serão a nossa habitação eterna, venham e se façam aqui na terra logo, e se concretizem aqui. Fazendo uma leitura de Apocalipse capítulo 21 aqui agora. Nosso coração deseja um tempo, um momento, uma vida na qual nós não ouçamos mais notícias como as trágicas notícias que temos ouvido nesses dias e nessa semana, a notícia trágica, monstruosa de um tio que estuprou a própria sobrinha, né? Tão jovem, de apenas 10 anos, uma criança. Nós ansiamos, meus irmãos, por um tempo onde haja paz, onde nunca mais nós possamos ouvir notícias nos jornais de que bebês, crianças no ventre foram assassinados, mortos. Não se ouça mais sobre abortos, sobre aqueles que os praticam e o defendem. Nós não ouçamos mais sobre tráfico de drogas, sobre sobre os tribunais do crime, sobre as corrupções, sobre as lavagens de dinheiro, sobre as devassas da moralidade. Nós ansiamos por esse tempo. E nesse tempo que nós vivemos com tanta maldade, com tantas injustiças, com tantas perversidades, às vezes nós sentimos como que uma impunidade campeia nesse mundo, cresce nesse mundo. E às vezes, não poucas vezes, nós temos um senso de que a impunidade tem ganhado. Nós olhamos por um lado e questionamos as autoridades, sistema legal, as leis, o sistema penal brasileiro, achamos as penas tão leves, queremos penalidades, punições mais rigorosas, mais duras, né? Para aqueles que cometeram crimes, muitas vezes crimes hediondos, terríveis. Nós olhamos pessoas verdadeiramente malignas, que cometeram crimes absurdos, simplesmente desfrutando de tempos de impunidade. Nós cobramos contra a impunidade do sistema humano. Mas não é estranho. Por outro lado, nós olhamos assim, mas onde está Deus? Onde está a justiça de Deus? Deus é juiz, porque se a justiça humana falha, se ela erra, a justiça de Deus não erra. Mas onde ela está? Onde está a justiça de Deus contra os perversos e maus deste mundo que não tem nenhum temor de Deus em seus corações, em suas vidas? Onde está? Não foi assim o clamor de Abacuque? Abacuque que viveu um tempo muito semelhante ao nosso, meus irmãos. Leia o livro de Abacuque e você verá as descrições dos dias em que Abacuque estava vivendo. E Abacuque chega a isso. Deus, tu não és santo, puro de olhos, não pode contemplar o pecado, a maldade. Senhor, até quando vamos gritar violência, violência? E o Senhor não vai responder. O Senhor não age. É como Abacuque está como que dizendo, parece que o ímpio, o pecador que escapa da justiça humana também escapa da justiça de Deus. Como se houvesse uma impunidade do lado do tribunal divino. Irmãos, não é estranho nem pecaminoso que nós pensemos que os maus
os perversos deste mundo, também têm escapado da justiça divina. Porque nós olhamos e não vemos os tais pagando por seus crimes, sendo punidos imediatamente. E neste sentido, é importante que a gente entenda que, embora Deus permita que assim seja, embora Deus permita que muitos ímpios, muitos malfeitores vivam por algum tempo na impunidade, como se não houvesse justiça divina para eles. E por outro lado, enquanto vemos os bons, os que temem a Deus, os que procuram se desviar do caminho do mal, sofrendo, padecendo. Ah, meus irmãos, nós não devemos perder de vista o fato de que certamente Deus ele manifesta sua ira contra o pecado. É necessário reconhecer que todos os pecados são detestáveis diante de Deus. E quando ele deixa sem castigo muitos pecados aqui, é preciso entenda, quando parece que Deus deixou sem castigo, sem punir aquele malfeitor, o mal, o perverso aqui, quando parece que ele aqui escapa do juízo divino e o justo sofre e padece, quando isso acontece, não se engane. Não se engane. Precisamos entender que haverá outro juízo. Se Deus não manifestou o juízo temporário para os pecados aqui, ele manifestará, sem dúvida alguma, o juízo final sobre todos os pecados e sobre todos os pecadores naquele glorioso dia. No dia em que o seu grande trono foi estabelecido diante dos homens visivelmente, para chamá-los, como está em Apocalipse capítulo 20, para chamá-los ao grande acerto de contas, todos os homens, todos prestarão contas diante de Deus. Por isso, meus irmãos, confiemos. Agora, portanto, vejamos que o poder e a sabedoria de Deus, eles também não estão ocultos. O governo de Deus se revela, nós podemos perceber o poder, o governo de Deus, mas também a sua sabedoria. O poder de Deus se revela claramente quando tantas vezes a crueldade dos ímpios, considerada uma fortaleza inexpugnável pelo critério humano, né? Então veja, Calvino está nos dizendo, perceba, né, que o poder de Deus se revela. Muitas vezes, quando aquela crueldade dos ímpios, considerada por muitos homens uma fortaleza inexpugnável, ou seja, que não se pode vencer, invadir, então, muitas vezes, Deus arrasa e reduz a pó a arrogância dos homens. A arrogância é subjugada. Então, você não pode pensar que Deus não pune já que muitos pecadores, muitos perversos neste mundo. Sim, ele faz isso. De muitas formas. Ah, ele faz isso e quando ele faz, ele arrasa. Ele torna em pó a arrogância dos homens. Ele destrói a munição deles. Ele faz em pedaços as suas armas. Ele faz com que as suas forças sejam dissipadas, se tornem como fumaça. E os empreendimentos malignos e perversos caiam por terra. Caindo em confusão por sua própria arrogância.
A arrogância que se eleva até os céus, ela é abatida até as profundezas da terra. Aqui nós nos lembramos, por exemplo, do capítulo 11 de Gênesis. Convido você a dar uma olhada, quando nós temos um dos eventos mais extraordinários de como Deus responde à maldade do coração humano e de como ele abate, ele torna em nada a força, a arrogância dos homens. Eu acho esse texto fantástico. É a narrativa da Torre de Babel, da confusão das línguas na Torre de Babel. Gênesis, capítulo 11. Como eu disse, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem estar enviando nos comentários aí. A gente pode estar tentando responder. Gênesis diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Estes são os descendentes de Caim. Os outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Construindo uma cidade, se organizando no mesmo lugar, e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então perceba, porque a ordem do Criador, tanto dada a Adão inicialmente, a ordem repetida a Noé depois do dilúvio, era para que o homem se multiplicasse, se espalhasse, povoasse a terra que o Senhor Deus havia criado. Mas os descendentes de Caim, que não pertencem ao Senhor, mas ao maligno, ao diabo, eles são arrogantes em seu coração. Eles dizem: não, nós não vamos nos espalhar. Os nossos planos são outros. A nossa agenda é outra. Nós vamos agora declarar a nossa independência de Deus. E aqui, nessa geração de descendentes perversos, surge uma religião sem Deus, uma religião onde Deus não participa, religião do homem centrada no homem, e eles dizem: vamos construir a nossa cidade, vamos nos organizar, ninguém vai sair daqui, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos nos submeter à agenda de Deus. Juntos somos mais fortes. Vamos ainda construir uma grande torre, bem alta. O topo dela vai atravessar as nuvens, muito alta. Algo que vai deixar os homens admirados. Vamos fazer algo extraordinário para que o nosso nome seja conhecido. Veja como eles dizem, né? Para que o nosso nome seja lembrado, célebre, aplaudido. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a autonomia, a independência de Deus. Aqueles que temem a Deus e que querem honrá-lo não estão interessados nem preocupados, muito menos em busca de que seus nomes sejam famosos, aplaudidos, célebres. Eles dizem, atrás da cruz de Cristo, que apareça Cristo, que Cristo seja visto, que Deus seja visto, Deus seja glorificado, porque eu sou servo. A religião ante Deus, ela diz: eu sou Deus, nós somos deuses, nós podemos fazer. Então diz o versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desce. Olha que interessante. Às vezes na Escritura se diz que Deus desceu para ver algo que os homens estavam fazendo. Deus desce para ver, para constatar de perto. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição
para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Ou seja, o homem resistindo ao plano original de Deus, mas no fim não é a vontade do homem que é feita, mas é a vontade daquele que governa. O que o texto está dizendo é: quem manda nesse negócio aqui é Deus. Ele disse: se espalhem. Eles disseram não. Ele disse: povoem a terra. Eles disseram não, vamos ficar aqui no nosso lugar. E Deus disse assim: mas quem manda sou eu. O Senhor confunde a linguagem, a confusão das línguas em Babel, e diz o texto: o Senhor dispersou eles pela face da terra. A intenção da narrativa, o jogo de palavras que Moisés usa aqui, tem um significado muito forte, muito importante no texto. Veja, versículo 8, o texto diz: destarte. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Deus frustrou os planos dos homens. Seus planos são maiores. Mas veja, o jogo de palavras que Moisés usa é muito interessante. Porque não é simplesmente dizer que, confundidas línguas, eles disseram: vamos nos juntar aqui dois, três que falam a mesma língua e vamos para uma direção, com mais dois, três, quatro, cinco, seis, 10, 20, tantos quantos, que falam a mesma, vamos em outra direção. Não. A ideia do texto é: eles não foram de livre vontade. Eles não foram porque resolveram ir. O texto diz que o Senhor os espalha, está dizendo, Deus os panha e os joga. Mostra o poder de Deus, a autoridade de Deus, a força de Deus. Deus panha e empurra eles naquela direção. Versículo 9: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem e toda a terra de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mais uma vez, o texto diz: o Senhor dispersou eles. O que Deus fez aqui? Veja, aquilo que Calvino estava ensinando aos cristãos na França e, consequentemente, ensinando a todos os cristãos reformados e todos que pudessem ler as Escrituras, é nada mais nada menos do que aquele que é o ensino da palavra de Deus. Deus arrasa, Deus torna em pó o orgulho, Deus abate os orgulhosos, ele pisa no orgulho dos homens. A vaidade humana não passa de nada, de nada. Ah, meus irmãos, isso deveria servir para moldar a nossa maneira de ver as pessoas, de lidar com as pessoas, né? Deveria quebrar muitas forças em nós pecaminosas que tentam nos fazer orgulhosos e fortes acima dos outros, considerando o outro como um fraco e nós como os fortes que podemos dominar. A sabedoria de Deus se manifesta na administração oportuna e adequada de cada coisa, na confusão em que põe toda a sabedoria terrena. Então Deus põe em confusão a sabedoria dos homens. A sabedoria deles se manifesta exatamente também assim quando ele põe em confusão a sabedoria humana. Paulo fazendo um jogo de palavras muito interessante quando escreve aos Coríntios. Vejam, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quando ele está falando da mensagem da cruz para um povo habituado com os filósofos da Grécia. Os gregos buscam sabedoria. Eles amavam conhecimento. Cercados de muitos filósofos. Heródoto, Platão,
Aristóteles, Sócrates, tantos e tantos filósofos. Tales de Mileto, tantos e tantos filósofos. E Paulo está no centro daquele povo, no meio daquele povo, pregando a palavra da cruz. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Veja no versículo 19 o que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus está dizendo, os homens julgam-se sábios e inteligentes. Mas como podem ser sábios e inteligentes se não são capazes de me reconhecer, de me adorar verdadeiramente? O que vou fazer? Diz o Senhor. Vou destruir a sabedoria deles. Vou mostrar que a sabedoria deles não passa de palha, de fumaça. Eu vou aniquilar a inteligência dos instruídos. Vou mostrar que eles não têm inteligência alguma. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde é que está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde aquele que investiga o mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha só. Deus não tornou em doidice, em loucura, a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo, na sua própria sabedoria, não pode conhecer a sabedoria de Deus. E por causa disso, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os sábios deste mundo reputam, consideram a pregação para a salvação uma loucura. E Deus diz: aquilo que vocês consideram uma loucura, uma tolice, uma idiotice, pois é justamente por meio dessa tolice, dessa loucura, que eu vou salvar. Salvar todo aquele que crê. Porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus pediam sinais. Lembram quando um grupo de fariseus indo até Jesus disse assim: mestre, mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Jesus disse: tantos sinais já foram feitos e vocês não creem ainda? Nenhum sinal será dado a vocês senão o sinal de Jonas. Ele falava da sua morte e ressurreição. E Paulo diz: como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não queremos, não estamos atrás de sinais e nem de sabedoria humana, mas de fazer Cristo conhecido pela pregação. Aquilo que é um escândalo para os judeus e que é uma loucura para os gentios. Para os judeus, que blasfêmia, que absurdo. Vocês dizerem que esse homem crucificado é o Salvador, o Messias é Deus. Isso é um escândalo, uma loucura, um absurdo. Os gregos dizem: vocês estão doidos? Vocês não têm inteligência? Vocês perderam a inteligência? Estão crendo em um homem que morreu e estão dizendo que ele ressuscitou? Ou seja, para o judeu, um escândalo, um absurdo chamar este homem de Deus e dizer que ele veio dos mortos à vida. Para os gregos, é uma falta de inteligência. Quantas vezes pessoas neste mundo dizem: você é cristão? Então você é um bobo, você não pensa, você não tem inteligência. Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele é o grande sinal de Deus, o poder. Ele é a sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens.
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso perturba o homem deste mundo perdido. A sabedoria de Deus é mais forte do que a sabedoria humana. A sabedoria de Deus se manifesta humilhando a sabedoria do homem terreno. Vemos, pois, que não há necessidade de recorrer a longas e curiosas demonstrações, nem de juntos para mostrar e comprovar a majestade de Deus. Porque, embora sejam poucas as provas que mencionamos, são tão notórias e as evidências que, para onde quer que nos voltemos, elas podem ser observadas com os olhos e indicadas com os dedos. Podemos olhar com os olhos, podemos apontar com os dedos e dizer: vejam, percebam o poder e a sabedoria de Deus revelada aí, mostrada a nós aí. Sim, portanto, meus irmãos, nós chegamos à conclusão hoje de mais um momento de reflexão, de estudo da palavra de Deus. Eu quero agradecer a sua participação, sua presença aqui virtual, ouvindo, sendo edificado pela palavra de Deus. Nós possamos continuar orando para que o reino de justiça se estabeleça. Oremos para que o Senhor volte e destrua o cetro da impiedade e da maldade desse mundo. Que Ele estabeleça o novo céu e a nova terra. Nós possamos perceber e contemplar a sabedoria e o poder de Deus pela obra da sua providência. Ele que governa e que sustenta este universo. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Lembrando aos nossos amados irmãos que, graças a Deus, próximo domingo estaremos retomando os nossos cultos no templo. E, claro, ainda com aquela série de restrições, apenas os que se inscreveram poderão participar do culto próximo domingo. E no próximo domingo à noite, o novo formulário para novas inscrições para o culto do dia 30 estará disponibilizado. Você poderá fazer sua inscrição para o próximo culto dia 30. Nós estaremos retomando também na próxima semana, a partir do domingo, né, terça-feira, nosso encontro de oração no templo. Quinta-feira, nosso estudo no templo. E nós vamos transmitir, meus irmãos, estas atividades da igreja, porque alguns não poderão estar presentes. Mas você que poderá estar, vai ser muito bom poder reencontrá-lo, poder olhar nos seus olhos, a gente poder estar um pouco mais perto, ainda que guardando alguma distância. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que é como fogo que queima, como martelo que destrói a dureza do interior humano. Abençoa os irmãos, a igreja, o teu povo. Nós possamos desfrutar nessa noite de paz e tranquilidade sob a tua proteção. Obrigado por mais uma oportunidade de falar aos queridos irmãos. Obrigado pela vida deles. Abençoe-nos o Senhor e nos guarde o Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma excelente noite. Em nome de Jesus.